Anos antes, veio a abolição da escravatura no país, e depois veio a proclamação da República. O cenário político trazia mudanças profundas na dinâmica da economia brasileira. Surgiam novas oportunidades, mas ao mesmo tempo em que novos caminhos apareciam, as antigas fórmulas de sucesso estavam se esgotando. Nesse meio tempo, os negócios dos irmãos Matarazzo começaram a sentir o peso das mudanças e as dívidas começavam a surgir, ameaçando o futuro dos negócios. No mesmo tempo, um evento interessante começava a irromper no Brasil: a construção do Porto de Santos. O porto representava uma esperança de abertura do mercado brasileiro a produtos do exterior, e também poderia representar crescimento e desenvolvimento para a região de Santos e de São Paulo capital. Nesse cenário de crise nos próprios negócios e do surgimento do Porto de Santos, Francesco Matarazzo teve uma ideia aparentemente maluca e que quase ninguém acreditou: vender farinha de trigo importada do exterior. A farinha de trigo era a base de vários alimentos no Brasil, mas de modo geral era importada de outros países, como os Estados Unidos. Para o empreendedor, com a criação do Porto de Santos, a atividade de importação da farinha americana diretamente para a região paulista, por meio de navios, poderia ser altamente lucrativa, ainda que se tivesse muitos riscos. A farinha poderia ser vendida tanto para produtores de alimentos como para o consumidor final nos estabelecimentos de Matarazzo, assim como para distribuidores nacionais de farinha, apresentando múltiplas possibilidades de ganho e lucro. Ainda que o raciocínio fosse promissor, os irmãos de Matarazzo não acreditaram na ideia e ameaçaram romper a sociedade com Francesco se ele realmente se arriscasse na importação de farinha. Sem apoio dos sócios, o empresário chegou a tentar empréstimos com bancos e empreendedores de sucesso da região paulista para financiar sua nova ideia, mas também não teve êxito. Ninguém acreditava na sua ideia. Porém, sua visão falou mais alto, e o próprio Francesco decidiu tomar uma medida agressiva. Vendeu as fábricas de banha da família, o que custou à sociedade com os irmãos, que não mais o acompanharam desde então. Com o dinheiro que recebeu após a venda e o fim da sociedade com os irmãos, Matarazzo investiu todo o seu dinheiro na ideia de importar e vender farinha de trigo. Além de estar 100% envolvido com o novo empreendimento, Francesco conseguiu trazer outro irmão para lhe ajudar, Andrea Matarazzo. Reunidos, os irmãos criaram um novo negócio, a Matarazzo S.A. A iniciativa começou importando farinha de trigo dos Estados Unidos. A farinha chegava pelo Porto de Santos, e a ideia foi um grande sucesso. Rapidamente, a farinha dos Matarazzo conquistou diferentes consumidores no mercado nacional, sendo até mais barata do que a farinha nacional na região paulista. O sucesso da importação foi tão grande que Francesco também importou outros produtos para o Brasil através de seu negócio, como arroz e outros cereais. A nova empreitada tornou Francesco Matarazzo imensamente rico, a ponto de o italiano erguer uma mansão na então recém-inaugurada Avenida Paulista, que mostrava a toda a sociedade paulista a sua riqueza. Apesar de discreto de modo geral, a mansão do italiano era uma prova de que seus negócios eram sólidos e de que o seu nome era sinônimo de sucesso. Logo, ele se tornou uma referência de sucesso na cidade, não só para os paulistas, mas também para outros milhares de imigrantes italianos, que, assim como ele, vieram para o país em busca de oportunidades. Surfando em um sucesso impressionante, Matarazzo sofreu seu primeiro grande golpe. Cuba havia se tornado independente da Espanha, e a relação do novo país independente com os Estados Unidos fez com que a relação entre americanos e espanhóis estremecesse. A qualquer momento, uma guerra entre os dois países poderia ocorrer. E em caso da concretização da guerra, a farinha de trigo americana poderia não ser mais enviada para os importadores do mundo em geral. Por conta desse cenário, a mera possibilidade de uma guerra fez com que a farinha de trigo começasse a ficar escassa para exportação nos Estados Unidos. Logo, com menos oferta de farinha, o preço final do produto importado pelos brasileiros ficava cada vez mais caro. Como Matarazzo era um dos grandes importadores, a farinha que ele distribuía ficava cada vez mais cara em relação aos demais concorrentes nacionais. Nesse momento,
Matarazzo foi pessoalmente à Argentina tentar trazer farinha de trigo local para o Brasil, na esperança de conseguir um preço melhor para o consumidor final. A manobra era arriscada e o empreendedor seguiu seus instintos contra o conselho de amigos e outros empresários do ramo. Até então, havia um tratado entre o Brasil e os Estados Unidos para a importação de farinha, que garantia um desconto nos produtos americanos. Diferencial que não existia em relação aos produtos argentinos, já que naquele momento, Brasil e Argentina não tinham laços comerciais estabelecidos naquele mercado. Após celebrar um acordo com os argentinos para a compra de farinha de trigo, o preço da farinha argentina se tornou muito mais caro do que a farinha brasileira, devido aos custos de frete, à época do ano e também devido ao fato do preço da farinha nacional também ter se tornado mais baixo. Nesse contexto, a empreitada do empresário havia se tornado um enorme fracasso. Para completar, a carga que ele havia encomendado do país portenho ficou presa durante o transporte ferroviário, devido a um problema no trem que trazia os produtos. Por conta disso, o produto argentino demoraria semanas para chegar, aumentando ainda mais o prejuízo do italiano. Nesse meio tempo, um evento ajudou Matarazzo. A guerra entre os Estados Unidos e a Espanha se concretizou. Desse modo, não haveria mais farinha americana para ser importada. Por conta disso, na prática, somente Matarazzo teria farinha importada no Brasil, enquanto outros importadores ficariam sem a quem recorrer. Nesse momento, o empreendedor vislumbrou um novo cenário e vendeu a farinha argentina por um preço até então inimaginável, pois o preço da farinha de trigo em geral havia disparado. Desse modo, a operação teve um pouco de sorte e fez com que o empreendedor tivesse grande lucro na operação. Para completar a virada, somente o italiano detinha a parceria com os argentinos, fato que o faria o único capaz de intermediar a venda de farinha argentina para distribuidores brasileiros, o tornando um dos maiores empresários do ramo, já que ele controlava o fluxo de farinha argentina no Brasil. Porém, o empreendedor sabia que não poderia ficar refém dos argentinos, e mais cedo ou mais tarde ele teria que ter um plano B. A exemplo do que houve no mercado americano, qualquer problema que ocorresse com os hermanos poderia atingir os seus negócios. Então, Matarazzo teve a ideia de criar sua própria produção de farinha de trigo. Até então, a maior parte da farinha de trigo ofertada no Brasil era de origem estrangeira. Por conta disso, a farinha chegava ao Brasil com uma qualidade menor, já que era transportada por longos caminhos. Além disso, boa parte era perdida por estragar devido às más condições de armazenamento ou mesmo pela demora entre a produção e a venda ao consumidor final. Mas o empreendedor queria mudar essa realidade. Assim, ele criaria um moinho em terras nacionais. O moinho ficaria próximo às linhas férreas e o produto seria ensacado e vendido direto para o mercado nacional, podendo posteriormente ser também exportado pelo Porto de Santos. Para tanto, ele precisaria importar máquinas modernas da Inglaterra, e a empreitada lhe custaria muito mais do que ele poderia arcar. Por conta disso, o empresário recorreu a investidores ingleses para dar vida ao seu novo sonho. Após uma dura negociação, Matarazzo conseguiu o crédito junto aos ingleses, e assim ele deu origem ao seu grande plano. Em 1900, o moinho Matarazzo, localizado na rua Monsenhor Andrade, no bairro do Pari, ficou pronta. A obra durou apenas 10 meses e mostrou a grande sacada do empresário: produzir no Brasil tudo aquilo que era antes importado. A produção de farinha de trigo de Matarazzo foi um sucesso, e logo o empresário vislumbrou outros mercados que poderiam seguir a mesma fórmula. Se até então algo era importado, significava que havia uma lacuna a ser preenchida na produção nacional.